Agora eu vou passar algumas dicas de como a gente deixar essa tabela mais interessante, outras coisas que a gente consegue fazer também usando a fórmula que vai ser o que a gente chama de responsivo no desenvolvimento web para o formato de Excel, beleza? Então, um exemplo dessa responsividade. O que é responsividade? É a gente fazer com que a atualização da planilha seja mais simples, que a gente consiga colocar dados novos na planilha sem ter que mexer nas fórmulas, sem que a gente mexa no conjunto de fórmulas e na estrutura do que a gente montou, né? Então, para isso, o que a gente pode fazer aqui? Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente copiar essa última linha aqui de baixo e colar ela aqui, e a gente adicionar o valor aqui de R$100, por exemplo, no total, vou mudar aqui o preço unitário para 2, o saldo a faturar para 50 e o valor total de R$100. Vocês vão perceber que a nossa fórmula não está somando esse valor de R$100, porque o conjunto de células que a gente colocou aqui como soma, ele não está não está compreendendo a última célula aqui. Então, toda vez que eu adiciono uma linha nova, eu tenho que vir na minha fórmula, cada uma das fórmulas, puxar para baixo e agora ele vai passar a somar também esse valor. E aí, a partir desse momento, se eu trocar esse valor aqui, ele troca a soma para mim lá. Beleza? Como que a gente faz para que essa atualização ela seja automática? A gente pode vir aqui, selecionar a tabela como um todo, vir aqui em formatar tabela e colocar essa formatação aqui. A gente tem algumas opções aqui em cima de cores e tudo mais que a gente pode usar também para deixar aí com a carinha que vocês acham que é interessante. Mas o mais importante dessa formatação de tabela é que ela permite que as nossas fórmulas passem a ter conjuntos aqui dentro um pouco diferentes, são conjuntos nomeados. Então, antes de eu fazer a seleção, eu vou dar uma dica interessante aqui. Quando eu formato como tabela, ele deixou nomear essa tabela. Então, essa tabela aqui pode ser uma tabela que eu chamo de vendas, por exemplo. E o que é interessante de eu nomear a tabela? Primeiro, eu consigo me encontrar melhor na hora de montar a fórmula e eu deixo organizado cada conjunto de dados. Eu posso ter várias planilhas diferentes, com tabelas diferentes e com nomes diferentes. E aí, quando eu fizer a soma ou fazer a junção de dados, isso fica mais fácil de organizar na fórmula. Então, vamos colocar aqui, ó, dentro da fórmula soma, se eu apagar esse conjunto aqui e selecionar de novo, ó, o que vocês vão notar aqui? A hora que eu terminei de selecionar, ó, ele veio aqui para mim, é da tabela vendas, a coluna valor total. Quando eu dou um enter aqui, ele está dando o mesmo valor para mim. Qual que é a maior diferença disso? Se eu vir aqui embaixo e adicionar o valor de 150, automaticamente ele já vai colocar na fórmula lá em cima para mim. Aí 200, 300, tá vendo que ele já está implementando o valor lá em cima? Então isso daqui é bem interessante da gente usar. É um recurso bem precioso aí do Excel para manter essa responsividade e manter o conjunto de dados sempre atualizado sem ter que ficar mexendo nas fórmulas. Beleza? Algumas coisas interessantes que eu gosto de fazer. Tá? Quando você tem uma tabela desse tipo, sempre colocar as fórmulas em cima. Então eu posso colocar aqui um valor total. Vou pintar aqui, vou deixar uma formatação mais bonitinha. Vou chamar um pouco mais de atenção aqui para os valores totais. Posso aumentar um pouquinho o tamanho da célula aqui. Vou deixar o texto um pouquinho maior. E vou nomear minha tabela aqui. Mesclar essa célula e vou chamar aqui de tabela de produtos. Para eu copiar a mesma formatação daqui, eu tenho uma opção aqui no Excel que chama formato. Então eu posso selecionar na fórmula que está do jeito que eu quero, clico em formato e clico na outra fórmula, na outra célula. Ele vai fazer o mesmo formato que está aqui para a fórmula que eu cliquei. Beleza? E por que eu gosto de deixar os valores sempre em cima? Por um motivo óbvio. Então, toda vez que eu preciso adicionar um valor novo, eu vou colocar para baixo, né? Então, eu não tenho que mexer mais no cabeçalho da minha tabela, né? Então, ele fica sempre organizadinho e você consegue adicionar novos valores
sem ter que mexer nos totalizadores aqui de cima. Beleza? Bom, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, curte aí e vamos para os próximos vídeos. Vamos ver mais dicas aí. Espero que eu consiga ajudar bastante vocês aí no desenvolvimento de vocês dentro do Excel. Beleza? Valeu, pessoal!